Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de escolher uma clareira lindeira da estrada boiadeira de arriar tralhas, bruacas e cangalhas para armar a rancharia, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV aproveita esta parada para pegar na empreitada de fazer a contação aos companheiros e companheiras moradores desta freguesia das novidades arrecadadas no sertão. Começando então esta função com a apresentação da prosa brideira do dia. Se mesmo para quem tem sabedência das ciências matemáticas e aritméticas, sempre tem uma hora em que a coisa enrola e a lida sai da métrica, não será diferente para o amigo pecuarista que tem de ter perfeito conhecimento a respeito de genética e de estética bovina para garantir o melhor resultado do gado na reprodução. Mas neste nosso caso, se por acaso o carretão atolar, a solução é pedir ajuda para um especialista, participando aqui da nossa sessão chamada Raças e Cruzamentos, com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio de Alta Floresta, em Mato Grosso, mandada pelo nosso companheiro fazendeiro Augusto Passos. Ele conta que faz inseminação artificial em 100% da sua vacada, isso em duas estações, né? Uma de junho a julho e outra de novembro a janeiro. Para a reposição de matrizes, o Augusto usa sêmen de Nelore PO e para fazer os animais F1 para abate, a genética é Angus. O que ele está querendo saber é se esta é mesmo uma boa combinação ou se ele poderia mudar alguma coisa para melhorar o rendimento da sua criação. Pois então, estando feita a exposição, o caso agora é de assuntar o que é que o Zadra vai falar. Olá, Augusto. Bem, nós pensando em genética para duas estações de monta, nós na Genix sabemos que não serão os mesmos animais ou biotipos. Portanto, o que acontece? Animais nascidos em março, abril, bezerros, eles não terão a mesma disponibilidade de forragem seja através do leite das mães, que terão menos disponibilidade de forragem, portanto, menos habilidade materna, menos produção de leite, e eles também não poderão pastar a contento um pasto de qualidade, aí quando tiverem 90 dias, no meio da seca. Então, são animais que devem ser de menor porte, animais mais precoces. Então, os touros, quando pensamos nos touros, seus pais, pensamos num Nelore Shape e num Angus de DEP de altura moderado, com DEP de peso também moderado, top 10%. Então, DEP de altura, como eu falei no Angus, até 0,7, por aí vai ser um animal mais equilibrado de tamanho, menos exigente no pé da mãe. Então, são animais de menor porte. Nelore Shape e um Angus de menor porte. Já no final do ano, onde temos mais disponibilidade de forragem, eu recomendo que você até pode utilizar os Nelore PO que você vem utilizando. Farão animais com altíssimo potencial de ganho em peso, esses bezerros Nelore, e fêmeas muito boas também, que terão disponibilidade de forragem, esmamarão muito pesados, esses animais nascidos em agosto, setembro. E no Angus da mesma forma, você utilize Angus pode utilizar Angus de maior porte, de DEP de altura 0,9, 1, e também que sejam DEP de peso muito bom, top 1%, como Big Rig, Ison New, Designation. Temos muitos touros na Genix que são explosivos para ganho em peso, como Angus. Agora, eu quero te recomendar que você utilize as suas fêmeas meio sangue Angus, F1, que você consegue ter um lucro grande com elas, com o ganho em peso delas e ela deixando um bezerro de 7 arrobas no pé. É espetacular o ganho em peso dela quando ela fica prenha, essa fêmea F1 Angus, onde você não precisa dar ração e ela ganha corpo, ganha peso até parir, depois ela deixa um bezerro de 7 arrobas e ela ainda pode ser abatida com 500, 600 quilos em programas de carne de qualidade que pagam um prêmio por ela. Eu recomendo então, se você for usar meio sangue Angus, que os touros Angus tenham um PNV muito bom, precocidade de novilhas. É uma DEP importante para quem vai utilizar as fêmeas Angus, ok? Então são dois tipos de animais. Um animal de menor porte para a estação junho e julho e um animal de maior porte, você pode utilizar animal de maior porte na estação do final do ano. Ok, Augusto?
Espero ter respondido sua pergunta. Um abraço a todos e vamos para o campo. Tendo planejado cumprir esta jornada em 3 pernadas e estando a primeira já vencida, a gente faz aqui uma parada ligeira nesta lida marchadeira e já se prepara para começar a seguideira dentro de mais alguns instantes. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Por esta imensidão do sertão brasileiro, ainda tem companheiro boiadeiro que gasta um caminhão de dinheiro para ter na propriedade um rebanho da melhor qualidade genética, manda fazer galpão e curral da máxima beleza estética, capricha na tropa de lida, mas esquece de investir na comida da boiada. E aí o mau resultado aparece na hora de fazer a negociada desse gado no mercado, né? Pois então, para não errar na direção, a solução é apostar na tecnologia e na intensificação da pastagem. E para esticar uma prosa a respeito de como é que isso pode ser feito, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Pedro Gonçalves, analista da Scott Consultoria, que vai participar da função, falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de Bebedouro, aqui no estado de São Paulo. Boa noite, Pedro. Muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo de novo aqui no nosso rancho eletrônico. Fazia tempo que a gente não proseava, né? Prazer estar aqui sempre, Sidney. Fazia um tempinho que eu estava sumido, mas estou aqui de volta. O jeito é trabalhar, meu filho. Não pode bobear, não. Ô, Pedro, tem tanto gente fazer a intensificação de pastagem, né, que vocês da Scott vão promover até um evento com 2 dias de palestra só a respeito desse assunto, né? Como, onde e quando é que vai ser isso, hein? Esse evento vai acontecer aqui em São Paulo, em Ribeirão Preto, né? Já na próxima semana, né? Nos dias 25 e 26 de setembro, a gente vai estar no Ribeirão Shopping, no centro de eventos de Ribeirão Preto. É até legal falar um pouquinho sobre essa questão da intensificação de pastagens, porque esse evento nasceu de uma necessidade que a gente observou dentro do Confina Brasil, que é outro projeto aqui da Scott, e viajando a gente viu uma necessidade de falar sobre esses processos da intensificação da produção aqui no nosso país, principalmente da pecuária, e acabou vendo aí diversos usos, né, dessa intensificação, até mesmo pela parte da integração, que são algumas das temáticas que a gente fala do evento. Obviamente a gente vai trazer sobre o mercado, né, junto com a Scott, né, nós os palestrantes, aqui os analistas de mercado, estaremos em palco falando sobre todas as novidades e tudo que deve impactar para o mercado, também trabalhando essa situação do manejo das pastagens, né, e tudo que a gente pode ter a partir dali, da intensificação até o uso da irrigação. Então a gente trabalha com todos esses aspectos da intensificação. Ô Pedro, o que é intensificação de pastagem? Até estava brincando um pouquinho com o Scott aqui antes, como que eu vou responder uma pergunta sobre o que é intensificação de pastagens, que a gente recebe muito isso, mas o que é intensificação, como que é? E a gente acabou, o modo mais simples de explicar isso é a gente conseguir alinhar todas as qualidades da produção, seja pela genética do boi, seja pela alimentação que você vai estar dando ali na suplementação e também na qualidade de pastagem que você vai ter. Ou seja, é você acabar produzindo mais dentro de uma mesma área. Você está utilizando melhor aquela sua área de produção. Você intensificar os processos produtivos em uma mesma área produtiva. Pedro, agora existe uma receita única para fazer a intensificação que sirva aí para qualquer fazenda em todas as regiões do Brasil? É muito difícil essa resposta porque o Brasil é muito grande, né? Então a gente não vai ter uma única resposta para isso. É claro que depende de onde você está localizado, depende da quantidade de chuvas que você tem, depende do bioma que você vai estar. E o Brasil é muito amplo, né? Então diversas regiões acabam diferindo bastante, como a temperatura pode estar afetando, igual a gente viu o Rio Grande do Sul com diversas chuvas para esse ano. A gente já vê uma mudança, né, de El Niño, né, para Laninha. Isso impacta também no sistema produtivo, essas mudanças climáticas e também a ambientação que você tem. Então não existe uma receita de bolo, você precisa estar consultando mesmo a pessoa que vai estar como técnico da sua propriedade, ou você está visitando uma casa da agricultura, uma Emater dentro da sua região, para saber esse processo, como você deve trazer isso para a sua propriedade. O Brasil é muito grande, muitas regiões, quase muitos países dentro de um mesmo país. Então cabe bastante atenção para não cair numa receita de bolo que às vezes não dá certo dentro da sua propriedade, mesmo dando certo, por exemplo, no vizinho, inclusive.
Agora, Pedro, qual que é o jeito certo de você calcular a capacidade de suporte de uma determinada área de pastagem? É uma pergunta que muita gente acaba fazendo, todo mundo tem dúvida, quantos bois eu vou colocar dentro da minha área, eu tenho aqui X hectares, como que eu vou saber quantos bovinos eu posso colocar ali dentro? É claro que tudo passa por um processo que você tem que ter um pouco até de noção dentro da sua propriedade de como está. Mas basicamente você precisa entender a produção do seu capim, quanto que vai estar produzindo numa área. Você pode fazer isso até métodos muito simples, né? Pegando uma grade, um círculo, alguma coisa que você conhece a área, colocando em ambientes aleatórios dentro da sua propriedade e fazendo realmente o recorte da massa de forragem que você vai ter ali em cima. A partir daí você acaba determinando a produção dentro daquele pedaço de área e você acaba estimando isso para a sua propriedade. E quando você tem a produção do capim, você vai ali dividir praticamente pelo consumo que você vai ter dos animais. Se você estiver utilizando, né, a questão da unidade animal, né, que a gente trata aí como 450 quilos, você faz uma conversão de consumo para 450 quilos e aí você tem, dividindo a produção, né, que você tem da massa de forragem em matéria seca, dividido aí pelo consumo que você tem em 450 quilos de produção, você acaba determinando a necessidade, né, o quanto você consegue colocar de animais dentro de uma mesma hectare de propriedade. Ô Pedro, quando que vale a pena investir na irrigação do pasto? A irrigação a gente até trata com um sistema um pouco mais complexo, porque depende muito da região que você está. Você precisa ter ali um acesso hídrico muito bom. Você não pode estar atrapalhando, inclusive, até as nascentes do rio, né? Então, existe um planejamento agronômico um pouco mais complexo de se fazer. E por ser o sistema produtivo de intensificação que a gente trata do mais alto nível tecnológico, é também o que vai trazer o maior retorno, até porque você tem aquela questão da disponibilidade hídrica do nosso país, né? Nas principais regiões produtoras do centro-oeste, acaba chegando no meio do ano e defasando um pouco a questão da qualidade de chuvas, né? Quantidade de chuvas, e a irrigação acaba até trazendo uma melhoria com questão a isso, tendo o fornecimento de forragem ao ano todo. E por ser esse processo de mais tecnificação dentro da intensificação das pastagens, você precisa realmente ter um projeto agronômico ali dentro. Isso precisa passar por toda uma validação, então essa vai ser aquela resposta de agrônomo, né? O depende do que você tem dentro da sua propriedade, mas realmente é o processo de intensificação mais extremo. Então você só pensa mesmo em utilizar a irrigação quando você já passou por todos os outros processos, todas as outras etapas, né, dentro da intensificação, para não chegar e utilizar, fazer um investimento muito alto dentro da irrigação e até acabar quebrando a cara ali, né? Ô Pedro, por que o fazendeiro deve fazer rotação de pastagens num sistema de intensificação? Porque nessa necessidade, né, que você tem de colocar mais animais, querer produzir mais por hectare, né, você também tem o sistema planta. Você tem que olhar para ele, tratar o seu capim como uma lavoura. E a planta também precisa de um tempo de descanso. Então você traz essa rotação de capins, né, rotação de piquetes, para você gerar justamente esses descansos da planta para ela voltar a produzir aquela massa de forragem. Porque o bovino, ele quer comer a pontinha do capim, né? Que é onde tem o maior teor proteico, onde tem a maior qualidade nutricional, né, da planta. Então você tem que fazer essas rotações para você atingir esse período de descanso necessário da planta, para ela ter um vigor produtivo melhor, né, maior, e aproveitando até mesmo as situações. Você acaba diminuindo, né, a pastagem, quando você libera o animal, ele acaba comendo a folha da pastagem, né, come a planta, e você precisa que ela descanse, entre aspas, né, um termo não muito técnico aqui, você precisa que ela descanse para ela realmente rebrotar, voltar a ter folhas, para esse animal estar consumindo novamente. Ô Pedro, agora, se o pecuarista já está trabalhando com um sistema de intensificação de pastagem, por que é que ele assim mesmo vai ter de investir em suplementação nutricional do gado? É aquela questão que eu havia falado um pouco sobre a disponibilidade hídrica do nosso país. Em alguns momentos do ano, a gente não vai ter a forragem ali crescendo e se desenvolvendo muito bem. Não só por questão hídrica, também a disponibilidade de sol, né, os períodos, aí, fotoperíodo que a gente chama, que seria a duração do dia, né, que a luminosidade é muito importante para o crescimento desse capim. Então a gente chega no período do inverno, que seria os meios do ano, né, que a gente chama aí, esse período de agosto. A gente está falando bastante da seca, inclusive, muitas regiões, inclusive até esse momento, né, setembro, que era para ter o início das chuvas, não está vindo como esperado. Então a gente tem um período no ano que acaba não tendo esse desenvolvimento vigoroso do capim, ele acaba produzindo bem menos.
Então, por isso que existe, ainda assim, mesmo com a intensificação, existe essa necessidade de você estar colocando outra proteína dentro, fazer justamente colocar a ração para o bovino dentro da propriedade, mesmo que seja na produção a pasto. Pedro, 30 segundos para você responder o seguinte, ó, o que é que a amiga fazendeira pode fazer para não deixar entrar pragas e doenças na sua área de pasto? Nossa, 30 segundos é muito curto, mas você tem que ter um manejo muito adequado e estar sempre monitorando a sua propriedade para quando você identificar essas pragas, você fazer o manejo correto, seja o uso de herbicida, seja o uso de inseticida, seja o uso de um fungicida ou até mesmo o controle biológico. Então, é praticamente monitorar, porque a gente sempre brinca que o manejo da pastagem é aquilo que acaba funcionando como herbicida, fungicida e inseticida. Então, o manejo adequado acaba evitando aí a proliferação dessas pragas e doenças dentro da pastagem. Muito bom. 30 segundos, 3 minutos ou 30 minutos é pouca coisa para falar de pastagem, que é um assunto muito amplo, né? Então, fica a recomendação aí para o companheiro, para a companheira boiadeira acompanhar esse importante evento aí da Scott. Pedro, muito obrigado por mais essa sua participação aqui no programa. Grande abraço para você, dá um abração para a turma toda aí da Scott e a gente vai estar acompanhando aí tudo que vai acontecer em Ribeirão no evento de vocês. Abração, Pedro, obrigado. Abraço, eu que agradeço, Sidney. Mais tempo para discutir isso a gente vai ter no nosso evento, né? Exatamente. Abraço, Pedro. E tendo a precisão de deixar o cavalo encostar no Ribeirão para beber, a gente vai fazer agora mais um rápido intervalo e volta a pegar a estrada em instantes, prometendo, para depois dessa parada ligeira, a discussão do caso que está sendo passado no mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete avisadeira. Nas invernadas castigadas pela estiagem, a pastagem está seca e esturricada, no mercado não tem gado terminado nem para remédio, mas a nossa praça boiadeira ainda está embicada no rumo de subida da ribanceira, porque o consumidor continua muito animado aqui no nosso terreiro e principalmente lá no estrangeiro. O Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. Faltando agora só mais 2 dias e algumas horas para a chegada da primavera na metade sul do planeta, que é aqui onde a gente mora, né? O povo todo do sertão está na torcida e na espera de que a mudança de estação traga também chuva e, junto com ela, flores, novos cheiros e novas cores. E com o calendário já entrado e andado na parte fechadeira de setembro, isso quer dizer, primeiramente, que a gente está na pior fase da estiagem, com a pastagem tão seca e esturricada que Lagarto Verde não quer se arriscar de fazer a travessia, de atravessar as invernadas, por medo de virar a refeição de gavião. O resultado, conforme o companheiro boiadeiro certamente está vendo isso acontecendo aí na sua região, é um forte apertamento na oferta de gado terminado no mercado pecuário. Por outro lado, e segundamente, com o avançamento do tempo, o dinheiro do trabalhador brasileiro agora já está começando a criar asas para ir embora. E o movimento atual no balcão do açougue, mesmo estando ainda um pouco acima do normal, já está dando sinal de esmorecimento. A questão é que a demanda por carne continua muito forte, principalmente por causa da grande animação do comprador estrangeiro. O caso que está sendo passado nesse terreiro é uma conjuminação entre 3 situações extraordinárias, que são o excelente preço da nossa carne no mercado internacional, a forte queda na produção dos Estados Unidos e a chegada do trecho derradeiro do ano, que é o período em que os países importadores compram mais mercadoria para repor o estoque nas suas grandes câmaras frias, né? E considerando ainda a questão cambial, com a disparada do dólar em relação ao real, para os frigoríficos brasileiros o negócio está sendo altamente lucroso, apesar do aumento do preço da sua matéria-prima aqui no nosso comércio boiadeiro. A questão é que, mesmo oferecendo mais dinheiro para o fazendeiro, o comprador de gado está tendo de correr muito chão no sertão para fechar a carga do caminhão. E ainda assim, a programação de abate continua encurtando nas principais praças de comercialização de animais do país. Acertando então o compasso da moda e apertando a toeira no braço da viola, fique a companheira fazendeira saberizada de que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 9 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, e em todas elas a arroba subiu. A lista destas arribadas foi puxada pelo norte de Mato Grosso, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 222,00 e a vaca para R$ 207, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. No sudeste matogrossense, o comprador está pagando pela fêmea R$ 207,00,
No sul da Bahia, o macho aumentou para R$ 233. No sul das Minas Gerais, o reajuste foi só para a vaca, que já não sai mais por menos do que R$ 223. Confirmando um aperto na oferta de fêmeas no país inteiro, em Marabá, no Pará, a vaca foi levantada para R$ 206. Em Redenção, o fazendeiro não entrega a fêmea por menos de R$ 207. No norte do Tocantins, a vaca melhorou para R$ 212. Nas Alagoas, o preço novo da fêmea é R$ 217. E no oeste do Maranhão, a vaca passou para R$ 195. Em Barretos e em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, o mercado ficou parado, com o boi sendo falado a R$ 255. Eu vou sair dessa minha terrinha cansada, que ficou safada de tanto levar taio de enxada. Vou deixar meu rancho vazio e vou voltar para as curvas do rio para aventurar no norte e campear para mim uma outra sorte. E se eu achar lá um eito para trabalhar, eu dou um jeito de voltar. Mas só para vir buscar o meu coração, que vai ficar aqui, enraizado no chão do sertão onde eu nasci. A gente aqui é da opinião de que, para aliviar a dureza da lida e dar mais leveza para o coração e para a vida, a recomendação é uma dose de poesia todo dia. E para dar atendimento a esta precisão, foi tomada a decisão lá no começo da nossa jornada de sempre arrematar a nossa apresentação com uma prosinha rimada de minha própria autoria, como esta que acaba de ser recitada, que também tem a serventia de fazer a louvação da verdadeira cultura sertaneja brasileira, sem falsificação nem imitação das modas estrangeiras. Conforme já é do conhecimento dos companheiros e companheiras boiadeiros ou não, estas trovinhas estão todas reunidas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. E se por acaso alguém quiser saber como fazer para comprar qualquer um dos volumes ou logo a coleção inteira, pode ligar para o meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E tendo já entregado o mestiço na estação para fazer a embarcação, o nosso serviço aqui está terminado e com a tropa ajaizada para pegar de novo a estrada, a gente faz a despedida, deixando prometida a volta do Terra Viva DBA na TV para amanhã, às 6h30 e às 10h30 da manhã e também logo depois da janta, às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.